Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Jesus. Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Aleluia, Jesus. Vamos fazer a leitura alternada até o versículo de número 13. Amém? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era posto, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Conheciam-no, pois, que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe aconteceu. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. 14. Vamos ler o 14 juntos? Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida. Amém. Podeis assentar. Glória a Jesus. Graças a Deus. Irmão, pode sentar. Eu agradeço mais uma vez, pastor Rafael, pela oportunidade, pelo convite de poder estar cultuando com os irmãos esta noite. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela surpresa que me fez a minha esposa hoje, né? Ela disse que ia à congregação, mas não exatamente que vinha aqui comigo. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que me ajuda, né? Apenas 26 anos, desde que nos conhecemos, ela tem sido grande companheira, ajudadora. Os irmãos, principalmente os irmãos que têm ministério, sabem que nós não temos nenhuma condição se não tiver em casa um apoio da família. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que nos tempos em que eu não orava, eu sempre digo isso nas congregações, já disse na igreja sede, nos tempos desviados em que não orava, era minha e ainda é a minha intercessora, né? Assim como meus pais sempre oraram, minha família e a igreja, e isso foi fundamental para que eu retornasse à presença de Deus. Agradeço a Deus porque minha esposa, não estou dizendo isso porque ela está aqui, já disse isso várias vezes em várias congregações.
Minha esposa sempre me cobrou no tempo que eu estava desviado, o motivo de eu não orar. Desviado dos caminhos do Senhor, eu não orava, mas ela nunca deixou de orar, de interceder por mim. E por esse motivo, por essa intercessão, nós estamos aqui para adorar, para agradecer a Deus, né? Hoje nós tivemos o privilégio de estar ali em São José do Turvo com os irmãos, num trabalho que é maravilhoso, trabalho de missões, trabalho que às vezes a gente pensa não ter muito valor, mas é fundamental na obra de Deus. Trabalhos difíceis, mas muito gratificante, né? A gente hoje pôde ver, pastor Rafael, quantas pessoas estão sedentas daquilo que nós achamos comum. Aquilo que nós achamos comum, as pessoas estão sedentas. Às vezes nós não temos ideia do quanto as pessoas estão necessitadas de ouvir, às vezes só um louvor. Nós tivemos oportunidade de entrar em alguns lares hoje, inclusive em terreiros de Umbanda, nós entramos hoje, e foi nos dada a oportunidade de louvar o nome do Senhor em meio a potestades, mas na presença do Senhor Jesus. E nós vimos pessoas chorando, comovidas. A semente foi lançada, esse é o nosso papel. Glória a Deus. Eu sempre digo para os irmãos que o trabalho de missões às vezes nos causam alguma decepção momentânea. Eu já vivi experiências de ter certeza de que a pessoa ia aceitar Jesus naquela hora, e no apelo, após a oração, após ver a pessoa chorando, a pessoa dizer hoje não para Jesus. E a gente fica um pouquinho triste, frustrado, mas o trabalho de missões é assim. Às vezes a gente vai semear e outros vão colher, mas o importante é que não deixemos de semear, né? Eu agradeço a Deus por esse privilégio que nos concedeu de estar ali com os irmãos. Não ficamos para o culto, creio que os irmãos já retornaram, porque o culto ali é às 15 horas, né? E termina por volta das 17. Creio que já retornaram, mas foi um trabalho maravilhoso ali com um bom número de irmãos. Graças a Deus a congregação estava bastante cheia. E quando voltávamos, encontramos uma Kombi do Lago Azul, né? Cheia, indo para lá, mais alguns irmãos. E uma distância, a estrada não é boa, mas louvo a Deus porque ainda há pessoas com desejo de cooperar, de servir. E eu estava meditando. Eu gosto muito, já disse, acho que nessa congregação mesmo, gosto muito de toda a palavra de Deus, mas Atos dos Apóstolos para quem é missionário. E quem são missionários? Todos nós somos missionários. Missionário não é um título, é um desejo, né? É uma vontade de testificar, de testemunhar o que Jesus é e sempre será, né? Eu sou admirador do apóstolo Paulo. Para mim, depois de Jesus, o maior missionário, o apóstolo Paulo. Mas enquanto a irmã estava dando testemunho aqui, a Estela, a irmã Eliette estava falando que o moço pediu uma ajuda e a irmã aproveitou a oportunidade. Então vamos falar um pouquinho de Pedro, e Pedro nos mostra o quanto é importante aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo, doutor Paulo, aí às vezes as pessoas pensam, para ser missionário, para falar de Jesus, tem que ser doutor, tem que ter curso de teologia, tem que ser bom de Bíblia, né? Bom de Bíblia, nós devemos meditar na palavra de Deus todos os dias, né? Para termos conteúdo para testificar de Jesus. Mas Paulo, o grande missionário Paulo, que em suas cartas ele nunca se apresenta primeiramente como apóstolo, mas como Paulo, Paulo, apóstolo, né? Porque para Jesus mais vale o nosso nome do que a nossa posição, o nosso cargo, a nossa credencial. E Paulo sempre se apresenta, Paulo, apóstolo. Então, Jesus chama doutor e chama também indouto, né? Nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo. Ali, quando as autoridades, quando os doutores da lei afrontam a Paulo
e até ameaçam a Paulo e a Pedro. Eles são todos os missionários, todos que pregaram a palavra de Deus e que pregam a palavra de Deus, vão ser em algum momento confrontados, e o Senhor Jesus sempre estará a nos defender. Nós sempre evangelizamos e fazemos a obra de Deus com a autoridade e com a graça de Deus. Então, no texto em que meditamos, Pedro e João, o primeiro versículo diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Nesse primeiro versículo do texto, eu já aprendo aqui, pastor Rafael, Pedro e João juntos na hora da oração. E Jesus nos faz entender, nossas amizades, nossos companheiros têm nos levado para onde? Pedro e João estão indo juntos ao templo orar. Nós vemos que aqui o coxo, o moço que era levado todos os dias para a porta do templo, ele também tinha pessoas que caminhavam, que o levavam, até porque ele não andava. Mas essas pessoas levavam esse moço. Ele era coxo, ele era um paralítico de nascença, dependente, precisava ter sempre alguém junto a ele. Porém, essas pessoas, elas se contentavam apenas em deixá-lo na porta do templo, a pedir esmolas. Então, Pedro, ele tem a sorte de ter a João, e João tem a sorte de ter a Pedro, que juntos vão ao templo orar. Esse Pedro, ele já é cheio do Espírito Santo. Se nós lermos o texto anterior, nós vamos ver que esse Pedro já é cheio do Espírito Santo, pastor Rafael. E mesmo assim, ele continua indo ao templo orar. A vida do cristão, a nossa vida, nós precisamos de renovo contínuo, de renovo diário, de buscar cada vez mais a presença de Deus na oração, no jejum, na consagração. É daí que vem a nossa força, o nosso combustível, aleluia, para ser testemunha da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo de número 3, os irmãos, se quiserem, me acompanhem aí na Bíblia. E ele, vendo a Pedro e João, o paralítico vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Quero que os irmãos gravem bem essa frase aqui, olha para nós. Nós vamos ver essa frase adiante de novo. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. As pessoas que estão sedentas, como eu disse aqui no início, as pessoas que estão sedentas, como nós vimos hoje no evangelismo, eles sempre estão esperando receber de nós alguma coisa. Mas não é aquilo que, como a irmã disse ali, o moço foi lá esperando receber apenas 1 quilo de alimento, alguma coisa assim. Nós cristãos precisamos oferecer alguma coisa a mais, alguma coisa que o mundo não tem para lhes oferecer. Aleluia. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Não tenho prata nem ouro. Prestem atenção, irmãos, que hoje é muito comum pregadores, pastores e alguns que se intitulam até apóstolos, eles pregarem, anunciarem apenas bens materiais. Mas aqui Pedro, ele deixa claro, pastor Rafael: não tenho prata e nem ouro. Não tenho prata e nem ouro, mas estou indo orar. Não tenho prata e nem ouro, mas estou indo ao templo orar. E quem vai ao templo orar, mesmo não tendo prata e nem ouro, ele tem algo muito mais precioso que prata e ouro, aleluia, para oferecer àqueles que estão sedentos. A vida do cristão, a vida de todo cristão, ela é cercada de adversidades. Às vezes a gente pensa que por ser cristão não vamos ter adversidades. Aqui, nosso irmão Pedro, apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, mas não tem prata e nem ouro.
não tem esmola. Mas olha só o que ele diz: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aleluia, glória a Jesus. Isso é muito melhor que prata e ouro, glória a Deus. Mas a palavra não diz, a palavra de Deus não diz que o moço levantou, mas tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. Aqui vai além da fé, pastor Rafael, aqui vai a ousadia, aleluia, daquele que não tem prata nem ouro, mas tem a presença de Deus, aleluia, glória a Jesus. Nós vimos hoje, como eu disse para os irmãos, em determinado momento nós passávamos em frente a uma casa e os irmãos que estavam ali, que conhecem a região, acenaram para nós que era preciso estar ligado com Deus para entrar naquele terreno. Eles sabiam do que se tratava, onde nós íamos entrar. Nessa hora não adianta ter prata e nem ouro. Para entrar no terreno do adversário é preciso ter poder, ousadia, graça, confiança em Deus, sabendo que o que está conosco é maior, glória a Jesus. Não nos colocando como super crentes, mas como pessoas que têm a comunhão com Deus, a autoridade de Deus, pela misericórdia de Deus, nós podemos entrar em qualquer lugar. A palavra de Deus nos diz, nos garante, pastor João Lemos, a palavra de Deus nos garante, o Senhor Jesus é que nos garante que Ele está conosco todos os dias, que Ele está conosco em todo o tempo. E nós podemos entrar ali, cantar louvores naquele lugar. Veio ali aquela senhora chorando, e isso é gratificante, porque aquele que tem nos chamado, ainda que nos falte, né? Tem um louvor nosso que fala: ainda que a figueira não floresça. Hoje já foi cantado aqui: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, né? Tudo isso o crente passa, mas coisa maravilhosa é a gente poder entrar em qualquer lugar sem temer o mal, né? Podendo levar a graça, a luz da preciosa palavra de Deus. E aqui nós vemos a ousadia de Pedro, tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Aleluia. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Eu parei nesse versículo 8 aqui. Irmãos, esse texto, eu já meditei nesse texto diversas vezes. Hoje eu estava até conversando com outro presbítero, eu falei: irmão, como a palavra de Deus é maravilhosa. Às vezes a gente lê um texto 10 vezes, e Deus sempre tem novidade, Deus sempre tem algo novo para nós. No versículo 8, que me chama a atenção, é que saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E glória a Jesus. E eu parei aqui e pensei assim: quantos de nós já fomos como esse coxo, desprezados, né? Quantos de nós já fomos como esse coxo, dependente de coisas que não levávamos para dentro do templo, né? E hoje nós temos o privilégio de entrar na casa de Deus. E quando nós somos novos convertidos, nós saltamos e louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. E com o passar do tempo, nós esquecemos de onde nós viemos e já entramos no templo, já não glorificamos mais a Deus. Aleluia. Esquecemos do tempo que éramos coxos, esquecemos do tempo que éramos cegos. Glória a Jesus. Enquanto tem alguém lá fora clamando, gostariam de estar aqui e ter a oportunidade de glorificar a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, eu falo nós, me incluindo, para nós não nos acostumarmos com a bênção de sermos cristãos e esquecermos o tempo que nós éramos coxos, cegos, acorrentados, né? Hoje nós temos esse privilégio. Esse coxo aqui, glória a Jesus, esse coxo aqui, ele está como um novo convertido, saltando, glorificando a Deus. É a primeira vez que ele tem a oportunidade de entrar no templo. Nós devemos, todas as vezes que entrarmos na presença de Deus, lembrarmos como se fosse a primeira vez. Glória a Jesus. Não deixar apagar
a chama da gratidão, não deixar apagar a chama da adoração. Saber que é um privilégio estar na presença de Deus. Esse moço, ele está sentindo a alegria de poder. Antes, ele só era deixado na porta para pedir esmola. Agora ele tem o direito de adorar, ele tem o direito de conhecer o interior do templo e sentir a presença de Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios e pasmos e de assombro pelo que lhe acontecera. As pessoas estão admiradas, porque aquele moço era comum, ele era uma marca, né? Ele era uma marca. As pessoas lá fora, às vezes, elas têm dificuldade para esquecer o que éramos. Como a irmã fez ali na praça, olha o que Pedro vai fazer agora. Pedro, irmã, ele não se prende à oportunidade de dar àquele moço só a cura. Agora ele vai fazer o que nós devemos fazer, não perder o foco. Olha o que Pedro vai dizer. Eu pedi para os irmãos prestarem bem atenção no versículo que nós lemos anteriormente, que diz assim: Pedro, ele diz para o coxo, olha para nós. Agora olha o que ele vai dizer para o povo dentro do templo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que olhais tanto para nós? Para o coxo ele disse: olha para nós. Agora para o povo que quer bajular, admirar, aplaudir, sendo que a glória e a honra pertencem a Jesus, ele disse: por que olhais tanto para nós? Glória a Deus. A glória que é de Deus é de Deus. A glória que é de Deus ele não dá a ninguém. E Pedro é muito sábio nisso. Primeiro ele diz para o sedento, glória a Deus. Primeiro Pedro diz para o que está necessitado: olha para nós, porque é nosso dever como igreja olhar para o sedento e dizer: olha para nós, irmão Rafael, porque eu já fui como você, eu já fui coxo, eu já fui cego, eu já fui prisioneiro. Olha para nós, porque Jesus pode fazer na sua vida o que fez na minha. Glória a Deus. Mas quando o povo quer se apegar a Pedro e a João, como se com o poder deles eles tivessem curado aquele coxo, agora eles rejeitam essa adoração e diz: por que olhais tanto para nós? Glória a Deus. Não perdem o foco e agora eles vão fazer o que é dever da igreja, do cristão. Eles vão começar a pregar o evangelho de Jesus. Olha o que Pedro vai dizer para eles: por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e justo e pediste que se vos dessem um homem homicida. Pedro agora começa a mexer na ferida. Glória a Jesus. Às vezes, irmão, nós temos um pouquinho de receio de falar a verdade, mas a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. A gente não precisa, aleluia, a gente não precisa ficar com receio de falar a verdade. Ah, mas vai ofender. Não vai ofender, vai libertar. Glória a Jesus. Porque tem se criado o costume de pregar um evangelho que massageia egos, de pregar um evangelho, aleluia, como se tudo fosse só vitória, só maravilha. E a gente precisa pregar o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho que às vezes vai fazer doer, mas vai transformar, vai libertar. E nós vemos a ousadia de Pedro, ele continua a falar: e maltrataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes, conheceis, e a fé que é por ele deu este na presença de todos vós.
esta perfeita saúde. Ele está falando de Jesus. É por Jesus, aquele que vós negaste, aquele que vós entregaste para ser crucificado. Foi em nome de Jesus que esse moço está são. Pedro está se aproveitando, que chamou-se a atenção daquele povo, né? A cura, mas Pedro agora já não fala mais da cura, mas do Jesus que foi crucificado para trazer o que nós mais precisamos pregar: a cura da alma, a libertação, a transformação. Pedro então agora ele desvia o foco da cura e começa a falar da cura da alma, que é o verdadeiro propósito. Eu estava até falando essa semana que Jesus continua curando, continua operando maravilhas. O que a gente não pode é só pregar que Jesus cura, que Jesus abre porta de emprego, mas voltar a falar que Jesus salva. Aleluia, porque estamos vivendo últimos dias da igreja. Glória a Jesus. E não vão subir os curados, não vão subir os bem empregados, os que têm faculdade, credencial, cargo. Vão subir aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Glória a Jesus. Aqueles que mudaram de vida, que passaram pela transformação, pela libertação. Vai subir desempregado salvo, vai subir quem está enfermo salvo, mas quem está cheio de vigor na academia, malhando todo dia, que não aceitou Jesus, vai ficar com seu corpo sarado, vai ficar com seu salário, com seu dinheiro na conta, não vai subir com Jesus, porque tem uma boa renda, porque tem saúde, porque tem casa boa, carro bom. A igreja precisa pregar salvação. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, nosso irmão Pedro, ele vai falar, eu vou lá para o versículo 19, que ele volta a falar assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Glória a Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Esse é o detalhe da salvação. Arrependimento. Às vezes a pessoa chora, né? A pessoa chora de arrependimento, mas não se converte, não mudou de vida, se arrependeu, veio aqui na frente, ajoelhou, chorou, saiu lá fora na segunda-feira, voltou para a mesma vida, não está salvo, porque Pedro está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, deixa o velho homem. Glória a Jesus, porque as coisas velhas já passaram, em Jesus tudo se fez novo. Para finalizar, eu quero ler só o finalzinho aqui do versículo: para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor, aleluia, ela é mais que prata, mais que ouro, que Pedro disse lá no início: não tenho prata e nem ouro, mas tenho a presença do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, eu falei um pouquinho do apóstolo Paulo e fomos para Pedro, porque Paulo era doutor. O nosso irmão pastor Rafael, ele leu um texto aqui em Marcos 16, não foi isso, Rafael? Marcos 16, ele leu a partir do 14. Eu quero ler no mesmo Marcos 16, só um versículo. Marcos 16, 7. Olha, após a ressurreição, as irmãs Maria, as irmãs que foram ali levar o unguento, levar alguns preparativos para o corpo de Jesus, elas são surpreendidas pelos anjos, não é isso? E os anjos declaram para elas que Jesus já ressuscitou, não está mais entre os mortos. Olha o que elas vão ouvir do anjo, irmão Rafael, no versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Por que ele citou Pedro de maneira diferente? Porque esse Pedro aqui, irmãos, que agora está cheio de ousadia, pregando o evangelho com autoridade, esse Pedro aqui, muita gente já não dava mais nada por ele. Esse Pedro aqui, muita gente não dá nada por ele, porque é o Pedro que desceu do barco,
mas naufragou, teve que pedir misericórdia para Jesus para não morrer afogado. É o Pedro que foi repreendido por Jesus. Jesus virou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Quando Pedro quis induzir Jesus a não morrer por nós, Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. É o Pedro que negou, que fugiu quando Jesus mais precisou. Ele não orou no Getsêmani, não orou, ele dormiu, só que ficou afobado e quis resolver na espada. Agora imagina a cabeça da igreja quando esse Pedro foge, nega Jesus. Jesus avisou a ele que ele ia negá-lo, mas não foi só Pedro que disse que daria a vida por Jesus, os outros também disseram, só que Jesus disse para Pedro que ele ia negá-lo, e Pedro negou. Quando esse anjo diz: diga aos discípulos e a Pedro, isso daqui é para não ficar nenhuma sombra de dúvida. Esse recado, irmão Rafael, não é tanto para Pedro, é mais para a igreja, para os outros apóstolos. Olha, apesar de tudo, Pedro ainda está nos planos. Glória a Jesus. Apesar de tudo, Pedro ainda está nos planos. Glória a Jesus. Diga aos discípulos e a Pedro: vocês podem não considerá-lo mais capaz, mas eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra. Glória a Jesus. Jesus, ele já esqueceu todo o nosso passado, as nossas vaciladas, né? Como Pedro vacilou tantas vezes, mas aqui nós vemos um homem transformado, cheio do Espírito Santo, pregador do Evangelho. Não é doutor, mas tem a presença de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço ao pastor Rafael e a todos os irmãos pela oportunidade, em nome de Jesus.